Olá, gente! Hoje vamos falar sobre andropausa. Você com certeza já ouviu falar disso. Andropausa é um termo criado para fazer uma analogia com a menopausa e se refere àquela fase da vida dos homens em que há diminuição da produção dos hormônios masculinos, como a testosterona. A menopausa é muito mais conhecida, discutida, estudada e tratada do que a andropausa. Aliás, na verdade, só para que os termos fiquem bem claros, menopausa não é exatamente uma fase, é uma data. É a data em que a mulher menstrua pela última vez. Assim como a data em que a mulher menstrua pela primeira vez é chamada de menarca. Quando a gente quer se referir ao período de transição entre a fase reprodutiva da mulher e a fase pós-menopausa, o termo correto é climatério. Então, menopausa é um fato que ocorre durante o climatério. Aqui no Brasil, o termo mais utilizado para se referir à andropausa é deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Bom, o fato é que o declínio da produção hormonal nas mulheres ocorre muito abruptamente. E em questão de um ano ou menos até, a grande maioria das mulheres vai apresentar algum sintoma decorrente desta queda repentina da produção de hormônios, como o estradiol e a progesterona. O sintoma mais comum, de longe, são os famosos fogachos, que são ondas de calor que partem do tórax em direção à face e duram alguns minutos. Quando intensos, são muito desagradáveis e talvez sejam a principal razão pela qual as mulheres procuram os médicos nessa fase da vida. Já nos homens, o processo de queda dos níveis hormonais é muito mais lento e muito mais insidioso, de modo que a maioria dos homens não se dá conta do que está acontecendo. Os fogachos, por exemplo, são muito raros, mas quando ocorrem, são muito semelhantes aos que ocorrem com as mulheres. Mas, com sintomas ou não, a queda na produção hormonal ocorre e, é claro, também suas consequências. Então, entre os atrativos do envelhecimento masculino, eu posso destacar a perda do tônus muscular, a redução da altura, perda do desempenho sexual, perda da ereção, perda da resistência física, uma redução da capacidade de trabalho, mudança da composição corporal, com piora da composição corporal, aumento da gordura abdominal e também distúrbios do sono. Na verdade, nós homens somos duplamente afetados nessa fase, porque além da diminuição dos níveis de hormônios masculinos, como a testosterona, é comum também a elevação dos níveis de hormônios femininos, como o estradiol, o que faz com que percamos muito da nossa virilidade. Isso acontece, entre outras razões, pela atuação de uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estradiol. Então, passamos a apresentar sintomas decorrentes não só da diminuição da testosterona, mas também da elevação do estradiol. Grosso modo, há sintomas físicos, que são decorrentes principalmente da diminuição dos níveis de testosterona, e sintomas mentais, por assim dizer, que são mais relacionados com o aumento dos níveis de estradiol. Entre os sintomas mentais, é comum encontrar fadiga, piora da qualidade do sono, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, a piora da memória, depressão, diminuição da energia e uma certa apatia. Embora a relação causal entre os baixos níveis de testosterona e depressão não esteja estabelecida, muitos homens com hipogonadismo têm depressão e muitos pacientes com depressão apresentam níveis baixos de testosterona. Também apresentam queixas associadas à diminuição do bem-estar, como falta de iniciativa e também dificuldade de concentração. Já entre os sintomas físicos, a gente pode destacar obesidade, muito comum, piora da ereção, piora da ejaculação,
dores nas articulações, perda da massa óssea, ressecamento da pele, enrugamento da pele, redução da massa muscular, a diminuição da resposta imunológica e alteração da composição corporal. Há um paralelismo entre a redução progressiva dos níveis de testosterona e a diminuição da massa muscular. Estudos de corte correlacionaram níveis mais baixos de testosterona com menor quantidade de massa magra e menor força muscular em homens. Concentrações baixas de testosterona também se associam à mobilidade diminuída nos homens. Agora, muitos outros sintomas podem estar presentes, como diminuição da cognição, diminuição da estatura, alteração do humor, a redução da capacidade de trabalho, o aumento do colesterol, a osteopenia, que é o enfraquecimento do osso, né? Então, diante desse quadro vem a pergunta: devemos fazer reposição hormonal? Olha, as respostas nunca são tão simples em medicina, até porque as condutas têm que ser individualizadas. Mas, de maneira geral, quando ocorre o quadro de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, sim, devemos fazer terapia de reposição hormonal. E quando fazer? Bem, como tudo mais, isso também varia de pessoa para pessoa, mas os níveis de testosterona declinam em média 1% ao ano após os 40 anos de idade. Então a gente deve estar atento à idade, aos sintomas e também aos exames complementares, como dosagem de testosterona. Mas aqui uma observação importante. Quando dosamos a testosterona, estamos analisando a quantidade total de testosterona. Mas grande parte desse hormônio está ligada a uma proteína transportadora chamada SHBG, que é como se fosse um táxi da testosterona. E esta é uma parte da testosterona que não age. A parte da testosterona que vai exercer os efeitos é a testosterona livre, que deve ser calculada. Então é um erro a gente se basear e tratar apenas baseado na dosagem de testosterona total. Ela não vai refletir a fração atuante do hormônio. A testosterona é um hormônio que afeta todo o metabolismo corporal e não apenas o desempenho sexual. Ela é, sim, o principal hormônio envolvido na libido do homem e da mulher também. Mas, além de ser responsável pela saúde sexual, exerce efeito em todas as células do corpo. Para você ter uma ideia, o coração é o órgão que mais tem receptor para a testosterona. Homens com níveis normais de testosterona são menos vulneráveis à hipertensão arterial, ataque cardíaco, obesidade e depressão. Níveis sanguíneos baixos de testosterona estão relacionados principalmente com o aumento da gordura visceral, conferindo um maior potencial de riscos cardiovasculares e muitas vezes o desenvolvimento da chamada síndrome metabólica. O uso da testosterona está associado então a aumento da massa muscular, mas também aumento da força, melhora do humor, aumento da resistência física, a gente pode dizer também aumento da capacidade de trabalho e aumento da produtividade, com a melhora da imunidade, o aumento da densidade mineral óssea, o aumento do desejo sexual, melhora da ereção, um aumento da capacidade de ejaculação, uma melhora da performance sexual propriamente dita, né? E também diminuição da resistência insulínica, isso é muito importante. E mulheres também devem usar? Nas mulheres, o uso de testosterona está associado não só com o aumento da libido, mas também melhora do humor, melhora da depressão, diminuição da atividade inflamatória e com um sensível efeito lipolítico. Então, na minha opinião, sim, devemos fazer terapia de reposição hormonal. Mas não sou só eu quem pensa assim.
A resolução do consenso de especialistas internacionais da Clínica Mayo diz que a deficiência de testosterona está bem estabelecida e é uma condição clínica significativa que afeta negativamente a sexualidade masculina, a reprodução, a saúde geral e a qualidade de vida. Eles também, no consenso, dizem que não existe base científica que contraindique o uso de terapia de testosterona em homens de qualquer faixa etária. E ainda dizem que a evidência não apoia o aumento do risco de câncer de próstata com terapia de testosterona. E aqui no Brasil, o que diz a Sociedade Brasileira de Urologia? A SBU diz: a terapia de reposição de testosterona é o tratamento apropriado para pacientes com distúrbio androgênico de envelhecimento masculino. Então, não é uma opinião apenas minha. E fazer até quando a terapia de reposição hormonal? Uma outra boa pergunta. Eu aqui vou dar minha opinião pessoal. Se não houver nenhuma contraindicação, devemos fazer até morrer. Embora essa seja uma opinião pessoal, novamente aqui não estou sozinho. Essa também é a opinião do Dr. Thierry Ertoni, uma das maiores autoridades mundiais, se não a maior autoridade em endocrinologia. Agora, algumas ressalvas são muito importantes. Obviamente, estamos falando da prescrição de terapia realizada após uma criteriosa avaliação médica e laboratorial, preferencialmente conduzida por um profissional com expertise no assunto. Toda terapia pode apresentar contraindicações e efeitos colaterais. Uma outra observação importante que faço é que quando eu falo de reposição hormonal, eu estou falando do uso de hormônios bioidênticos, ou seja, hormônios com a mesma estrutura molecular dos hormônios que o nosso corpo produz. Parece ser uma coisa óbvia, mas grande parte das pessoas que faz terapia de reposição hormonal não usa hormônios bioidênticos, mas sim derivados dos hormônios naturais. Por exemplo, ao invés de usar testosterona, usam cipionato de testosterona, o que evidentemente não é a mesma coisa. A melhor analogia que eu consigo fazer para explicar esta diferença é com a chave e a fechadura. O hormônio, para agir dentro da célula, ele deve acoplar-se a um receptor que está na parede celular. É como uma chave entrando perfeitamente numa fechadura. Pois bem, o hormônio não bioidêntico seria como aquela cópia mal acabada, mal feita. Se você forçar bem, ela até vai entrar, mas não tão bem quanto a chave original. Na verdade, quando se usa hormônios não bioidênticos, não se faz uma terapia de reposição hormonal, mas de substituição hormonal. Você está substituindo um hormônio por uma molécula parecida. Reposição é você repor a mesma coisa, e você consegue isso quando usa hormônio bioidêntico. Os bioidênticos normalmente são utilizados na forma transdérmica, em gel para você passar na pele, e também, eu particularmente gosto muito, na forma de implantes. Eu sou o Dr. Tadeu de Góes e espero ter ajudado. Um grande abraço a todos.